O sucesso na empresa e na profissão depende principalmente das relações. O sucesso, ele está alinhado com a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, com a vida e com o próprio lugar que ocupamos. E quando eu falo sobre o próprio lugar, não é o lugar físico, é o lugar interno, a postura que carregamos dentro de nós. Por isso que tem gente que é muito competente, que se esforça, que entrega, mas o resultado está muito aquém de tudo aquilo que ele faz. Enquanto outras pessoas que estão alinhadas, elas fazem, talvez até o mesmo tanto, não é uma questão de quantidade, mas elas fazem com leveza, é algo tranquilo, não exige tanto esforço. E essas pessoas costumam ter muito sucesso. Isso que nós estamos vendo no livro de Bert Hellinger, Histórias de Sucesso. E no primeiro capítulo que nós vimos, que foi Ciência e Sabedoria, nós já vimos uma questão muito importante, que a ciência, ela organiza. Porém, essa organização, ela limita um pouco a expansão do nosso alcance. Ela limita principalmente quando ela tenta controlar os resultados. Já a sabedoria, ela é ampla, ela é expansiva, ela não está no nosso controle. Nós podemos diferenciar da seguinte maneira: ciência é controle, lógica, método, aquilo que é comprovado, né? A sabedoria, ela é uma escuta, ela é a experiência, a escuta profunda que nos conecta com o porquê fazemos o que fazemos. Quando nós tentamos controlar tudo, nós perdemos o acesso ao essencial. Isso que é a grande sabedoria e entrega de Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele falou muito sobre ir até o essencial. E a essência, ela não está no palpável. A essência, ela está nas profundezas. Bom, vamos dar continuidade à leitura. Passamos para o segundo capítulo, que é Ciência e Sabedoria do Sucesso. A Sabedoria do Sucesso. Bom dia. Vamos lá, né? Para a Sabedoria do Sucesso. O que temos aqui? Bert diz o seguinte: podemos planejar o sucesso em muitos aspectos. Podemos e devemos planejá-lo cientificamente e persegui-lo com métodos cientificamente comprovados. Pois todo progresso
segue conhecimentos científicos novos. E aqui pode ser que você já começou a falar, mas então não entendi. Parece que o que ele estava falando de ciência era algo que a gente não deveria se apegar tanto. E aqui Bert, ele está nos informando que a ciência ela é fundamental para nos dar base. Assim como a nossa relação de infância com os nossos pais é de extrema importância, porque eles é que nos formam a base. A questão é se nós nos apegamos a isso. Registrem esse detalhe. A questão é o quanto que você gruda no volante. É claro que você precisa saber dirigir. É claro que você precisa saber as leis de trânsito. É claro que você precisa seguir alguns padrões das leis de trânsito. A questão é quando você está dura ali no volante, achando que tem que ficar tudo certo. E que se você cair num buraco, você se desespera, inclusive. Mas vamos dar sequência. Foi só uma metáfora que eu quis trazer aqui, porque eu acabei de trazer a questão da diferença da ciência e da sabedoria. E quando ele vai trazer a sabedoria do sucesso, ele coloca a ciência como o princípio, a base, a importância dela. E aí ele diz, é por isso que o pensamento claro e lógico, assim como a aplicação exata do conhecimento conquistados pela ciência, são condições fundamentais para o sucesso naquelas áreas da vida que garantem e impulsionam o sucesso em nosso trabalho. Empresas e organizações que o abrangem. Então, aí é que ele traz tudo isso não está fora de questão. Então, Bert, ele traz com muita clareza o quanto que ele reverencia a ciência, o método, o quanto que ele valida a organização, o fazer com uma constância, o fazer o que precisa ser feito como foi ensinado. Por que eu estou reforçando isso aqui com vocês? Porque existe uma tendência a desprezar esse lado e que eu vou fazer do meu jeito. Agora eu quero liberdade. Nada de compromisso com os horários. Eu vou no meu ritmo biológico. Né? Isso talvez não é o de vocês aqui, obviamente, que estão aqui comigo ao vivo, né? Que acompanham, né, as leituras, estamos juntos. Mas tem uma turma aí, né, que vai seguir o ritmo biológico e acredita realmente que agora eu tenho que seguir a minha natureza. A minha natureza é de acordar às 8. Agora eu vou fazer desse jeito. E a pessoa não consegue perceber que ela precisa regular o ciclo circadiano. Eu já ouvi dizer, inclusive, né, tem algumas pessoas que trazem, né, a ideia de que cada um tem o seu ciclo circadiano. Tem pessoas que são noturnas, até onde eu saiba, dentro de um estudo, né, da natureza humana, o ser humano ele é diurno, ele não é noturno. Tanto que as pessoas que trabalham à noite, elas tendem a se aposentar mais cedo, porque tem um desgaste.
Então não foi a ciência, inclusive, que inventou que o cortisol ele é liberado no nosso corpo com a luz. E a melatonina, que é o hormônio do descanso, ele é liberado no nosso organismo com a escuridão. Isso não fomos nós, humanos, que inventamos. Isso está na nossa configuração corpórea, né? E isso também é ciência que comprova isso. Continuando. A ciência conduz ao sucesso quando leva em conta e persegue aquelas áreas da vida submetidas à lei da sabedoria. Então, aqui, Bert, ele já separa que existe as leis da sabedoria e existe a ciência. Então, nós estamos falando de dois pontos que se integram: a lei da ciência e a lei da sabedoria. Quando a sabedoria está no devido lugar, sendo regida por algo maior, a ciência, ela encaixa. E a partir disso, nós temos uma explosão de coisas novas, radiantes. É quando nós realmente percebemos uma prosperidade, algo novo surge. Mais especificamente, Bert diz, as leis da sabedoria são as leis do amor. Gente, vamos aprofundar isso aqui agora? Isso aqui é muito importante. Primeiro, vamos encaixar as coisas. Nós estamos fazendo a leitura sobre sucesso nas empresas e na profissão. Nós queremos ter sucesso profissional. Nós queremos alcançar uma condição de entregar o nosso serviço e nos sustentar com esse serviço. Todos precisam disso. Ou então você se torna uma pessoa dependente. Você não consegue explorar muito as coisas da vida. Coisas simples. Ou, dependendo, né, do tamanho do seu desejo, da sua necessidade, tudo isso vai depender da sua prosperidade nos negócios, no seu trabalho, na sua profissão. E é importante, é a nossa base. O trabalho é a nossa base. Ah, não é a família, Ronivalda. A família, ela é sustentada pelo trabalho. Entendem que a gente está falando de algo muito profundo mesmo. Então, pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Eu dei uma pausa aqui na leitura para poder aprofundar num parágrafo que Bert traz no livro. E pessoal que está chegando agora, depois pega a live do início, né? Porque eu já trouxe algumas questões bem aqui profundas e reflexivas. Mas ele fala, ele mostra que a lei da sabedoria é a lei do amor. E aí nós vamos trazer um outro detalhe. Quando ele diz, nós vimos isso ontem, no primeiro capítulo, que ciência e sabedoria, elas dependem das nossas relações. É aqui que eu quero chegar com vocês. Olha só, vamos caminhar juntos. Se o meu sucesso, se a minha profissão, se a minha prosperidade depende das minhas relações, a primeira relação, eu falei ontem, mostrei
que nós dependemos da forma como nós nos relacionamos com a nossa experiência de vida, com a gente mesmo. E aqui Bert, nesse segundo capítulo, quando ele vai falar sobre a sabedoria do sucesso, ele fala do sucesso, ele fala das leis do amor. Se você acredita que você precisa de alguém que te ame, um ser humano, você fica perseguindo alguém para alguém te amar. Se você é aquela pessoa que tem que ficar perguntando para o outro, e aí, você me ama? Ah, mas eu acho que você não me ama. Então nós estamos falando de uma defesa caracteriológica, nós estamos falando de uma falta, de uma dor. E se você tem essa necessidade, existe um tratamento para isso. O processo de psicoterapia é para isso. Para tratar essa dor da falta de amor que você não tem acesso. Então não é sobre você fazer mais no trabalho, porque talvez você está buscando no trabalho a necessidade de se sentir amada. Ou amado, né? Eu estou falando aqui para todos os seres humanos. Se você está buscando no trabalho o reconhecimento que você não teve na sua família, o seu trabalho está fadado ao fracasso. Isso é duro de reconhecer. Ou então você vai ficar refém dele. Então, o trabalho não é o lugar que você vai buscar o amor materno ou paterno. E pode ser que inconscientemente você esteja buscando isso. Quando você depende deste reconhecimento. E você talvez não esteja conseguindo sair do lugar como um bebê dentro de um berço, esperando que mamãe o encontre. Isso é uma dor, embora eu esteja fazendo uma metáfora, é uma dor profunda. Se você guarda aquela fantasia, um dia vão me descobrir e vão perceber que perderam uma pessoa fantástica dentro da empresa. Isso é uma fantasia. E que você não tinha ainda se dado conta que está dentro de um berço, esperando que a sua mãe te descubra ali e que te dê um abraço e fala que importante você é, minha queridinha, meu queridinho. E às vezes nós passamos uma vida inteira neste lugar. E isso é uma dor tratável em processo de psicoterapia. Na constelação não é isso, não é esse lugar. Bert foi um dos caras mais firmes que eu já conheci. Durante a minha formação com a Sophie Helling, que foi a esposa dele, durante o meu tempo na Alemanha com eles, eu nunca presenciei nem Bert e nem Sophie Helling tratando aquele cliente que se sentava ali ao lado deles, fazendo terapia com eles, explicando coisas para eles. Helling era muito firme em dizer: você não está pronto. Ou então Sophie dizendo: depois você volta. Depois você volta. Eles não davam muitas explicações. Depois vocês voltam. Entendem que quando eu trago aqui para vocês sobre uma postura, é esse olhar cuidadoso e falar: nossa, Ronivaldo, eu sofro disso. Então, não é sobre a sua profissão, não é sobre a sua competência mais. É sobre uma dor original que você está carregando. E que você pode estar projetando nos seus negócios, no seu trabalho.
E ele não vai. Por quê? Porque o dinheiro não leva desaforo para casa. O dinheiro não é uma mamadeira. Ele não é para atender às nossas carências. Senão ele não fica. Ele chega, mas não fica. Ele vaza pelos dedos. Nós já vimos isso em grupos de constelação, né? O último grupo foi a alma do negócio. Nós ficamos o dia inteiro trabalhando essa relação com o dinheiro com todos no grupo. Então aqui eu estou trazendo sintomas, uma dor original, que é o que nós vamos trabalhar no grupo do dia 30 de maio. Aqui comigo, das 8h30 às 5 horas da tarde. Se o que eu estou trazendo, você se dá conta disso, se você está carregando sintomas, se ainda tem essa questão que está frágil demais, né? Dia 30 de maio nós teremos um grupo. Em agosto, dia 22 de agosto, teremos outro workshop, a alma do negócio. Então percebem que é um processo, é um caminho, é uma entrega a buscar aquilo que não está sendo visto, tá? Vamos completar então. Bert diz o seguinte: não importa onde tenha havido em nossa vida e em nossas relações acontecimentos e situações nas quais infringimos ou tivemos que infringir as leis dos relacionamentos, sendo cientes ou não. Isso tem efeitos imediatos no sucesso no campo de nossa profissão, que foi o que eu acabei de explicar aqui. De tudo que eu falei, Helling resumiu nessa frase. Não importa onde tenha havido em nossa vida e em nossas relações acontecimentos e situações nas quais infringimos ou tivemos que infringir as leis dos relacionamentos, sendo cientes ou não. Talvez você não tinha ciência disso, você apagou isso da sua memória, isso está escondidinho aí dentro do seu corpo. Eu mostrei ontem, né? Quem não pegou a live de ontem, assista para vocês entenderem este desenho. Nós estamos aqui dando continuidade, pega na live de ontem. Então não importa se você está ciente ou não dessas defesas, as defesas caracteriológicas, isso terá um impacto na sua profissão. Estas transgressões destroem muitos sucessos ou os impedem já no início. Concluindo o capítulo, ele vai trazer várias perguntas, que são aquelas perguntas, inclusive, que eu li no domingo com vocês, na introdução, que eu vou trazê-las aqui novamente, porque nós vamos entrar em algo mais profundo, que é o que ele vai explicar sobre as constelações. Ele diz assim: este livro trata da sabedoria do sucesso, de seus fundamentos e condições, frequentemente ocultos, e das leis do amor, que o possibilitam e garantem. Como a sabedoria chega até nós? Talvez você esteja se perguntando isso. Como a sabedoria chegará até mim? Como essa sabedoria nos é revelada? Como? Quando? Como a vivenciamos de perto? Como que é isso? Como que nós vamos vivenciar esta sabedoria de perto? Vá fazendo essas perguntas aí para você. Porque o livro, ele pretende entrar neste campo. Quando chegamos a nossos limites,
de nosso conhecimento, aos limites de nossa ciência e aos limites daquilo que nos é possível com a ajuda da ciência. Então, Bert, ele ousa nos trazer essa informação. Quando que a sabedoria é alcançada? Quando você reconhece que existe um limite e que você transgrediu ela. Que você se abriu para algo maior, que não está palpável. E que isso não tem fim. É o flow da vida. Então, nesses limites, ela alcança seu valor. Revela-se pelo seu efeito no caso do sucesso e também no caso do fracasso. Se está fracassando, tem uma mensagem para você. Tem algo que precisa ser visto. Não é uma punição, é uma revelação. E é aqui que ele entra com o que são as constelações familiares. Então nós vamos parar neste ponto hoje. O que nós poderemos tirar aqui como ensinamento desse lugar? Se vocês têm alguma pergunta para fazer, né, eu penso que vale a pena para nós não abrirmos, porque são tantos detalhes. Nós já temos aqui informação suficiente. Que eu penso que vale a pena a gente fazer isso devagar. Mas antes de fazermos esse fechamento, eu quero convidar vocês a fechar os olhos. E quem está chegando agora, depois pega a live gravada. Hoje nós vimos sobre a sabedoria do sucesso, quando nós damos um lugar para aquilo que é método, mas o método ele tem um limite e ele vai além. E Bert também está dizendo que a sabedoria, para você alcançá-la, você precisa ir até o limite daquilo que você conhece e se abrir para algo mais amplo, para algo que pode ser revelado. E isso vale para o sucesso e para o fracasso. Então, eu estou também complementando aqui para você que todo sintoma que você carrega, ele é uma mensagem para que você possa enxergar aquilo que falta para você dar um próximo passo. Essa mensagem do sintoma é o que daria a você condições de dar outros passos. Então mantenha os seus olhos fechados, coloque os seus pés apoiados no chão, pouse os seus braços sobre as suas pernas, suas mãos para baixo. Solta todo o ar. Passa a sua língua pelos seus dentes, pela sua gengiva, pelos seus lábios. Faça careta. Faça um leve giro dos seus ombros para liberar ou perceber as suas escápulas.
Preste atenção se esses mínimos movimentos que você já fez, se isso já traz para você uma outra qualidade de presença neste momento. Então você inspira pelo nariz, abrindo um espaço abdominal. Deixa o ar abrir, solta a sua barriga. Preste atenção se quando você inspira, se é o seu tórax que enche. Então a sua respiração ela está para o alto. Veja se você pode regular numa abertura abdominal. Inspira abrindo e não subindo. Talvez você nem tinha percebido isso em você. Expira, contraindo a parede abdominal e crescendo a sua coluna. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça que alinha a sua coluna, seu eixo. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Expira, soltando o ar pela boca. Cresce a sua coluna. Sustenta o alinhamento dos seus olhos na horizontal, o queixo na horizontal. Mais uma vez, inspira pelo nariz, expira, soltando o ar pela boca. Mantenha seus olhos fechados, mas você vê a luminosidade. Talvez você até esteja vendo a tela do celular. Mas as pálpebras estão baixadas. E mais uma vez, inspira pelo nariz. Expira, soltando o ar pela boca. Você vai levar a sua mão direita no seu coração agora. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Sinta o seu coração. Você está acompanhando o ritmo da sua respiração agora. E nesse momento você vai colocar na sua frente a imagem daquilo que você deseja. Ou a imagem do seu trabalho que você quer que prospere,
que também é o seu desejo. Então você tem à sua frente aquilo que você deseja, o sucesso que você almeja, o trabalho que você quer encontrar ou que você quer fazer prosperar. E você tem a você, quando você está respirando, perceba o seu corpo diante desta imagem. Como que o seu corpo está diante desse algo que você tanto deseja? Você está pronto? Qual foi a resposta que chegou até você? Sim ou não? Então, devagar, você vai abrindo seus olhos sem questionar nada. Se aproprie da resposta que veio. Se você está ou não pronto para isso que você almeja. Talvez você queira escrever um pouco sobre isso, ou deixe o seu dia seguir. Amanhã, às 5 horas, nós abriremos o 3º capítulo. E o 3º capítulo é As Constelações Familiares. A live de hoje é a aula de número 3. Quem está chegando aqui pela primeira vez, assista a live de domingo e a de ontem, segunda-feira, que é a aula de número 1, de número 2. Está também gravado lá no meu canal do YouTube, que é Roni, R-O-N-I, 45666, caso você prefira me assistir por lá. Mas eu não é ao vivo, depois é que eu subo o vídeo por lá. Se você sentir de assistir novamente, você encontra lá mais organizado, tá bem? Compartilhe a live com outras pessoas, né? Façam aí a parte de vocês. E amanhã às 5, espero vocês. Beijos, boa terça-feira, bom feriado a todos. Até amanhã.